para falar dos livros da Cassandra Clare, Instrumentos Mortais. Eu acabei de ler esses 3 primeiros livros, que é a história que aconteceu na saga de Shadowhunters da Netflix, né, a série que tá acontecendo. Então eu decidi gravar um vídeo dos primeiros 3 livros e depois eu gravo outro dos outros 3 livros, tá? Então eu vou comparar o livro com a série e falar sobre o livro e falar sobre a série, tá bom? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo que esse vídeo vai começar. Gente, todo mundo fala muito desses livros da Cassandra Clare e todo mundo fala que é maravilhoso, tem gente que fala que odeia, que não suporta e etc. Eu fiquei super curiosa e aí na Bienal eu fui e comprei os 6. Na verdade eu só ia comprar um, só que tava muito barato e eu acabei comprando logo os 6. E foi ótimo porque eu realmente gostei muito. Então eu vou falar dos 3 primeiros, que é primeiro a Cidade dos Ossos, depois a Cidade das Cinzas e depois a Cidade de Vidro, tá? Que são esses 3 aqui. Pra quem não viu meu vídeo de compras da Bienal, eu falo os preços dele, etc. Eu vou deixar o cartão aqui em cima. E esses 3 é exatamente onde acabou a história da segunda temporada, a primeira e a segunda temporada de Shadowhunters, que é a série inspirada nos livros, que é da Netflix. We're Shadowhunters. We protect the human world from the demon world. Então, primeiro eu vou falar sobre os livros sem dar spoilers, e aí depois eu vou falar sobre a série, e aí depois eu vou falar sobre o livro e a série. Tá, então os livros, eu acho os livros emocionantes, eu acho que eles foram também melhorando de um livro pro outro. Eu acho que isso acontece com muitos livros, porque o primeiro você tem que fazer uma introdução de todos os personagens e todos os mundos e etc. Então ele acaba sendo um pouco mais devagar que os livros de continuação, você não precisa mais apresentar tudo aquilo. O primeiro livro, ele tem toda essa parte de introdução, mas ele introduz muito bem, eu acho que os personagens são muito bem feitos, são personagens com complexidade, então eu acho que isso afeta muito os outros livros que não são necessariamente assim. Esse livro é um livro infanto-juvenil, então vamos comparar com outros livros infantos juvenis de sucesso. Então, por exemplo, comparado a Crepúsculo, né, porque a Stephenie Meyer comenta aqui, tem ela escrevendo sobre essa saga aqui na descrição, e ela fala que gosta muito. Eu acho os personagens da Cassandra Clare mais complexos. Eu acho que isso torna eles mais reais do que o da Saga Crepúsculo. Eu adoro a Saga Crepúsculo, tá? Principalmente os livros, apesar de eu achar que os livros terminaram uma bosta, eu achei que no filme eles consertaram o final do último livro. Sou dessas, se você tá concordando comigo ou não, me diz aqui. Eu acho esses personagens mais complexos. Eu acho algumas coisas ruins do personagem. Eu não sei se vocês perceberam, não sei se eles vão consertar isso nos últimos 3 livros, né, porque eu ainda não li. Mas eu achei que, assim, as personagens mulheres principais, que falam mais sobre a personalidade dela nesses 3 livros, que é a Isabelle e a Clary, elas são invejosas demais. E aí, assim, aparece a outra no final, a asiáticazinha chinesa, não lembrei o nome dela agora nesse segundo, mas ela também parece ser meio invejosa. E aí, tipo, meio que parece que as mulheres são invejosas, meio que eu fiquei com essa sensação, tipo, as mulheres são invejosas e não querem ser, apesar das personagens todas falarem que não querem ser invejosas, que elas não estão acostumadas com mulheres, mas tipo, a Clary tem inveja da Isabelle, a Isabelle tem inveja da Clary, e elas falam isso o tempo todo e elas não se gostam porque uma acha a outra bonita. Enfim, eu não gostei disso. As mulheres, eu acho que podem achar outras bonitas e acharem interessantes e acharem que tem qualidades que você não tem, sem ter inveja. E eu acho que isso passou algo ruim nisso. Enquanto os homens, nenhum homem nessa saga, pelo menos por enquanto, nesses 3, tem inveja, a não ser um, né, que fala no final, o terceiro livro, que fala da inveja dele. Eu também não vou falar, porque senão eu vou dar spoiler. Mas enfim, só esse que falou sobre a inveja dele no final desse livro aqui, que é o terceiro. Mas, assim, o resto
não fala nada sobre inveja do outro e o que for. Então, aparenta assim, as mulheres são mais invejosas que o homem, blá blá blá. E o meu feminismo meio que gritou nessa situação. Um pouquinho, não sei se era a intenção dela, se não é, mas é disso, essa foi a minha impressão, tá? Que eu senti. Mas eu gostei muito da complexidade dos personagens e eu gostei muito de ver os dilemas dos personagens nos 3 livros. Que isso foi se passando, eles foram entrando mais na cabeça de todos os personagens e não só da Clary, do Jace, do Simon, que é ali o triângulo amoroso, né? Gostei bastante de ver, achei muito emocionante a história, tá? Eu chegava no final do livro e eu queria saber o que ia acontecer, apesar que, como eu já tinha visto a série, eu já sabia o que ia acontecer. Mais ou menos, eu já tinha lido alguns comentários de fãs da saga de livros e sabia que tinha mudanças do livro pra série. Então eu sabia que em algum momento eu ia ver essas mudanças, mas eu sabia que a história principal era a mesma. Então eu já sabia o que ia acontecer, mas ainda assim eu estava nervosa, porque o livro te passa esse nervosismo, ele te passa essa tendência, essa ansiedade. E eu, no caso, como eu sou muito curiosa, dava até vontade de assim, vou ler o final do livro, mas eu não faço isso. Mas assim, vou ler o final do livro pra saber o que vai acontecer. Mas não, porque eu quero saber, tipo, a emoção do que ele está passando naquele momento. Eu quero saber cada detalhe do que está acontecendo. Então eu ficava engolindo o livro e eu não tinha tanto tempo pra engolir o livro rapidamente, que eu tô trabalhando bastante. Eu li os livros muito rápido, exatamente por isso. Porque eu acho que a história é emocionante, eu acho que a história te prende e eu acho que você fica curioso pra saber o que vai acontecer. E eu me identifiquei em momentos com cada personagem. Acho, até pela questão da minha diferença de idade, que é bem grande dos personagens, né? Eu tenho 30 anos e os personagens aí estão adolescentes, mas ainda assim tinha momentos que eu me identificava com os personagens adolescentes. Tinha momentos que eu me identificava aí com os pais da Clary. Tinha momentos que eu me identificava com os Lightwood. Então tinha momentos que eu me identificava com cada um. E eu conseguia viver, eu acho que exatamente por essa questão da diferença de idade, de eu estar numa fase mais avançada, mais na idade dos pais deles do que deles, dos principais. Mas eu conseguia me identificar com todos eles. O que eu acho isso uma coisa muito legal pra você conseguir num livro, né? Você conseguir se identificar com vários personagens em vários momentos diferentes. Isso faz te prender melhor no livro. Qual foi o livro que eu mais gostei desses 3? Não sei se foi ou o 2 ou o 3, com certeza, porque o 1 é muito difícil a gente gostar mais do 1 pela questão que eu falei da introdução, enfim, de ser uma coisa mais introdutiva. Mas eu não sei se eu gostei mais do 2 ou do 3. Esses 3 livros, eles meio que terminam uma trilogia. Eles terminam uma história nesses 3 livros. E até por isso também que eu decidi falar dos 3 antes de começar os últimos 3, que eu acredito que eles vão começar uma trilogia nova, que já meio que deu um segmento aqui no final do livro, falando que ia continuar, como provavelmente vai continuar. Mas ele terminou uma história do mesmo jeito como terminou a segunda temporada de Shadowhunters. Ele termina exatamente aqui, nessa mesma situação. Também, pra você saber que, tipo, em 3 livros você vai terminar uma história mesmo. E aí, provavelmente vai começar outra. Aí um outro conteúdo com outros antagonistas. E provavelmente vão vir personagens novos e outras coisas. Que eu não sei o que vai acontecer, porque eu realmente não comecei a ler. Eu não gosto de começar a ler. Mas enfim, a série. Eu já tinha falado... Eu não sei em qual outro vídeo que eu falei da série. Eu acho que foi quando eu comprei os livros. No livro que eu comprei, eu falei que eu achava a série legalzinha. E é realmente a minha questão. Eu acho a série legalzinha. E agora que eu li os livros, eu consigo entender a questão dos fãs e as reclamações dos fãs. Não só com questão ao roteiro, mas em questão a toda a escolha de tudo da série. A série é legalzinha, ela, pra mim, ela me dá um conceito meio malhação. You're part angel, Clary. Tipo, estou testando atores novos e alguns vão dar certo, outros não vão dar certo. E a gente procura gente bonita e nova. E vamos começar isso e arrumar fãs e viciar os fãs nisso. Realmente, as pessoas bonitas têm que ser, porque no livro eles definem todo mundo como muito gato. Cada um do seu forma, cada um do seu jeito. Mas todo mundo é gato no livro. Tem muita pouca gente que eles definem como feio. Então os personagens realmente têm que ser gatos, os atores têm que ser gatos.
Mas a minha questão é, como eu falei da complexidade dos personagens, os atores são ruins. Desculpa, gente. Não sei se você é fã dos atores que estão fazendo mais. Cara, os atores são ruins. E aí, quando você lê o livro, você vê que muitos dos personagens, eles se definem pelo que seria a atuação. A marca do Valentine é o modo que ele se move, o jeito que ele fala, o olhar dele, da mesma forma que é do Jace. O Jace tem um modo de olhar e um modo de falar muito específico, e isso torna ele assim. Então, tipo, esses dois personagens, esses dois atores tinham que ser muito bons, tinham que ser de um talento realmente muito bom pra conseguir captar o que os personagens são e não são bons, assim. O Jace, tadinho, o ator do Jace, né, tadinho. Ele é bem ruinzinho. Ele é um gatinho, mas ele é bem ruinzinho. E ele não consegue captar o que era o Jace. O Jace é um personagem extremamente complexo e problemático, com toda a história do Jace. Ele tinha que ser um ator muito bom, e não é o caso. O Valentine também, você vê a captação no livro, em cada momento do livro, ele tendo um ar sempre calmo e complexo, e aí tem certos poucos momentos que ele se abre, poucos momentos que ele entra em fúria, e poucos momentos que ele fala a verdade, e você só consegue definir isso pelas expressões dele. E então o ator também tinha que ser muito bom, que não é o caso. Também não gostei dele, não sei se é o ator, não sei se é o diretor, eu não sei o que é culpado. Tô dizendo o que eu não achei na série. Aí tem as mudanças. Eu achei a Isabelle, eu achei a personagem dela completamente diferente no livro e na série. Tipo, em questão de personalidade e essas coisas, completamente diferentes. Mudaram a Isabelle totalmente. O único, na verdade, que eu achei que ficou muito bom, realmente, na verdade são dois. O Simon, eu consigo imaginar o ator do Simon como o personagem do Simon do livro perfeitamente, eu consigo imaginar muito bem ele. Mas pra mim o mais perfeito de todos, na minha opinião, é o Magnus. Eu consigo imaginar perfeitamente, toda vez que eu leio o livro, o ator fazendo o Magnus. Eu achei maravilhoso, achei que a escolha foi muito boa. E ele tá atuando muito bem como eu imaginaria o Magnus. Não sei se é porque eu vi e passou. Tá, e eu sei mais da série do que do filme. Também tem o filme, né, gente? O filme eu vi uma vez e eu achei meh. E eu também não gostei muito. Então eu tô falando da série, porque a gente viu mais capítulos, né? A gente fica vendo mais, então a gente insiste mais. Aí as mudanças também diferentes de questão de roteiro. A série, ela não segue a mesma sequência do que o livro. Então a sequência de acontecimentos na série são diferentes da sequência de acontecimento do livro. Apesar de quase tudo que acontece na série acontece no livro. Mas teve algumas mudanças, alguns personagens morrem no livro e não morrem na série, alguns personagens morrem na série e não morrem no livro. Isso eu não sei o quanto vai afetar a questão dos últimos 3 livros, porque nessa questão aqui dos 3 primeiros, eu acho sinceramente que não faz muita diferença a questão de morte de um e morte de outro. Mas dependendo da história dos 3 últimos livros, a série vai ter feito uma mudança muito grande e aí eu não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que a série, tipo, ela fez em 2 temporadas coisas de 3 livros. Então eu acho que ela mandou muito mal, porque tipo, se tem 3 livros, você não vai conseguir fazer em 2 temporadas, tipo, é muito pouco. Então eles cortaram muita coisa, muita emoção, muito drama. Eles não mostraram a cidade de vidro, Alicante. Eu acho que eles podem não ter mostrado Alicante, ter mudado essa parte de Alicante por conta de grana. Eu imagino que pode ser muito caro produzir Alicante. Então eles gravarem no que seria Alicante pode ser muito caro. Então por isso que eles não fizeram. Não sei se vão fazer, botar no futuro, que eu também não sei qual vai ser a história, né? Porque eu não li os outros livros. Mas de repente estão esperando ter mais grana, mais audiência, então mais investimento para isso. Então não sei, mas eu imagino que seja por isso. E sinceramente na série, antes de ver, não me afetou não ter Alicante. Mas agora que eu vi, tipo assim, a história foi muito marcante em Alicante. Então ele meio que deveria ter, entendeu? Porque mudou a história do mundo, né? Que eles vivem, o que aconteceu lá. Então eu acho que vai ter muito babado. É isso.
Eu também tô no Instagram e no Facebook como Bianca Contursi, no Snapchat como Bia SBC, no Twitter como Blog Dicas da Bia. Não se esquece de curtir, hein? Beijo!